Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje, novamente, nós estamos aqui com convidados especiais para falar sobre futebol. Você que está ouvindo a gente aí pelo Spotify, Deezer ou outra plataforma, é importante deixar aí o seu like, marcar como favorito, 5 estrelinhas. Quem está no YouTube, está assistindo a gente, e também algumas pessoas que estão ouvindo a gente pelo YouTube, é importante deixar o seu like e, se possível, aí o seu comentário. Hoje a gente vai viajar para Portugal. Na última semana a gente estava na Noruega, para quem ouviu o episódio, nós conversamos com um profissional que está atuando na Noruega. Hoje a gente vai para Portugal, essa série conhecendo pessoas que estão trabalhando com futebol pelo mundo. O convidado é Ricardo Braziella, ele que é treinador de futebol atualmente na equipe do Rio Ave, experiência, né, no Sub-15, no Sub-17, vai contar para a gente como que é a formação de atletas de base em Portugal, tanto todo o processo de formação até a transição para o profissional, servindo aí de inspiração também para quem quer trabalhar com a base, seja no Brasil, seja fora do Brasil e principalmente em Portugal. Para isso, eu trouxe também aqui nessa mesa especial um convidado que é o Davi Silva, já esteve com a gente em outros momentos. Davi, que é um grande parceiro do Ciência da Bola e também teve uma experiência em Portugal, principalmente atuando juntamente com o Ricardo. Vai ser interessante a gente conversar sobre esse assunto. Davi, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Missão aí para você compartilhar conhecimento e também a gente entender a vida do Ricardo. Olá, João, tudo bem? João, para mim é sempre um grande prazer estar no assunto Ciência da Bola. Eu sempre falo que desde a gênese do Ciência da Bola eu estou presente e para mim é sempre uma grande satisfação. E hoje, de maneira mais especial, porque estou com meu amigo aqui, Mister Ricardo, nós trabalhamos juntos na minha passagem em Portugal e vai ser legal esse bate-papo. Eu espero poder contribuir também aí nesse processo. Vamos aprender muito, tenho certeza, e eu também. E Ricardo, eu falei aqui brevemente o seu currículo, ele também é head coach com a licença da UEFA, a licença A da UEFA, mas vou deixar também que ele se apresente, já que é a primeira vez que ele está aqui com a gente. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Olá João, olá David, antes de mais agradecer o convite, é um gosto, é um prazer estar aqui, embora esteja longe de vocês, mas perto aqui. É um gosto, tenho acompanhado a Ciência da Bola por aquilo que o Davi partilha, por aquilo que ele nos manda e foi na altura em conversa com ele, eu disse que seria um prazer partilhar um bocadinho da experiência, um bocadinho daquilo aquilo que nos move, que é o futebol. Penso que todos nós vivemos disso, todos nós gostamos disto e todos nós nos alimentamos disso. A minha experiência é simples. Eu aos 18 anos larguei, deixei de jogar, passei para o treino e a partir daí comecei como adjunto, rapidamente assumi uma equipa de campeonato nacional e tenho estado praticamente sempre na formação, mas praticamente sempre em campeonatos nacionais. Felizmente com alguns bons resultados. Agora, os maiores títulos é quando efetivamente nós conseguimos ver um jogador que passou por nós a chegar lá em cima, nós ligamos a televisão e vemos a levantar títulos ou ouvir o hino. Esses são os maiores títulos que nós podemos ter, pelo menos para já. Um dia poderemos ser nós a conseguir estar nessa televisão e a conseguir ver-nos a nós próprios um dia que chegamos a casa depois do jogo, mas para já é ver os atletas que passam na nossa mão e isso é muito importante e muito gratificante. Legal, Ricardo. Bom saber um pouco aí do seu histórico. E hoje a gente vai tentar compreender também como que você faz no dia a dia, como que é o futebol, a formação do futebol em Portugal. Davi, vamos trocar figurinhas. Pode ficar à vontade, tá, Davi, para introduzir perguntas no momento que você quiser. Beleza, João, obrigado. E para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, né, eu queria te perguntar como é que vocês têm estruturado, né, o processo de treino, o processo de formação, né? Quais são, de repente, os principais pilares nesse processo? E como é que vocês estruturam o processo de formação dos jogadores aí em Portugal? O principal pilar é o jogador. Antes de tudo, por muito que não se queira, e infelizmente muitas das vezes olhamos para o processo de formação e eu sei que é importante o resultado. Por muito que não se queira, para muita gente o resultado é o mais importante, mas antes de tudo nós olhamos para o jogador, nós tentamos formatar um jogador dentro daquilo que é a cultura e a ideia do clube, dentro daquilo que é o processo e a metodologia daquilo que o clube quer, e depois
a tarefa difícil de nós conseguirmos transformar um jogador é juntar os outros 24 e conseguir fazer um puzzle completo. Muitas das vezes é difícil, obviamente que só jogam 11, mas nós tentamos, e tu passaste por isso, e se calhar passaste numa época, eu posso dizer isto de uma forma aberta, de uma época brilhante, que nós conseguimos, tínhamos um grupo que, lembro perfeitamente de quando conseguimos o objetivo, jogadores que jogaram muito pouco a chorar porque nós conseguimos o objetivo, e se calhar muitas das vezes isso é o mais difícil. É o mais difícil, é tu conseguires ter um grupo à volta daquilo que tu pretendes, um grupo coeso, um grupo forte, em que todos os dias se reúnem ali para aquilo que nós queremos, mas que estão e que compreendem que só jogam 11, e nós efetivamente tínhamos isso. Dentro daquilo que é o pilar, que é o jogador, há quatro fatores fundamentais, e isso eu acho que é inerente em todo lado, não é? O tático, o técnico, o físico e depois o psicológico / social, vamos dizer assim, porque eu acho que isso é fundamental. Agora, eu acho que isso é em todo lado, isso é algo universal, mas nós temos muito essa atenção, nós temos muito esse cuidado, e por isso é que eu falei que o pilar é individualizar primeiro para depois coletivizar, vamos dizer assim. Isso, dentro dessa lógica, né, de estruturação e organização do treino, você tocou num assunto que muitas vezes é polêmico, porque jogam-se 11, um elenco é formado por 25, mas na altura nós tínhamos 25 atletas. Eu, em diferentes contextos que trabalhei, inclusive do futebol profissional no Brasil, nós tínhamos um elenco um pouco maior. Dentro, né, dessa estruturação do treino, eu penso que há uma necessidade de ter os conceitos bem definidos, né, toda uma estrutura organizada, e o head coach como um papel central do processo para que possa unir todas as partes, né, e de alguma forma caminhar coletivamente sem, obviamente, perder as nuances individuais, né? Como você vê essa característica, assim, na tua função especificamente, né, como líder ali do grupo? Eu vou aproveitar primeiro para juntar as peças da equipa técnica. Há uma frase na primeira reunião que tive contigo, que tu estavas muito receoso de entrar na equipa técnica e querias só ficar por fora, porque nós tínhamos 8 jogos, 8 vitórias, e tu tinhas medo no dia em que entrasses nós tivéssemos algum insucesso e então pudesses ser tu a culpa desse sucesso. E eu pus-te logo completamente à vontade. Eu disse, se vieres para agregar, o sucesso vai ser garantido. E a realidade é que a nossa primeira derrota, eu não sei, nós fizemos a primeira fase do campeonato todo, nós só tivemos um empate e foi na última jornada, e depois na segunda fase só tivemos a primeira derrota, já nem me recordo, mas acho que até foi com o Sporting, mas isso agora não. Portanto, se nós numa equipa técnica em que efetivamente todos nós queremos, e todos nós queremos o sucesso da equipa, e muitas das vezes todos nós queremos participar, se o treinador consegue agregar e se conseguimos juntar, nos jogadores acaba por ser ainda mais difícil. Claramente que sim. Mas é um papel, e tu conseguiste perceber isso, é um papel que eu tento que todos os treinadores, se estiverem orientados e se toda a gente souber o que está e vai para o treino e sabe o que cada um tem que fazer antes, depois, durante o treino, é muito mais fácil para o atleta também perceber aquilo que tem que fazer, é muito mais fácil para tu explicares individualmente, porque eu acho que a grande dificuldade do jogador hoje em dia é, ok, o Mister quer isto, mas o que é que quer de mim? Porque tu queres um lateral assim, mas tu tens 2 laterais com características diferentes, então tu vais pedir o mesmo aos 2, mas tu vais ter que corrigir, ou tu vais ter que dizer a um, olha, tu tens que melhorar isto, e eu vou ter que melhorar outra coisa, porque são jogadores distintos. Então a maior dificuldade é tu individualmente, o jogador perceber que a linguagem era universal na equipa técnica, todos nós tínhamos à vontade e todos nós sabíamos o que poderíamos e deveríamos falar com o jogador, e isso tiveste o teu mérito, porque rapidamente a minha equipa técnica estão comigo há muitos anos, e tu sabes disso, e tu rapidamente te incorporaste rapidamente connosco, e foi muito positivo. Foi pena depois ir para o outro lado do mundo, mas isso faz parte.
Mas eu acho que é fundamental, primeiro planear, passar para a prática com cada um com as suas ideias dentro da ideia geral, ou seja, aquilo que eu quero dizer é toda a gente a falar a mesma língua, no final avaliarmos e voltarmos ao início do planeamento. Isto é cíclico, isto tem que ser diário, tem que ser semanal, tem que ser mensal, e eu acho que isso temos que o fazer individualmente, porque só depois é que podes ir ao coletivo. E isso é a grande dificuldade. Desculpem. É a grande dificuldade que tu tens. Agora, também tens que ter sorte. Também tens de ter sorte de ter um grupo com essa capacidade de ouvir, de querer aprender e de efetivamente estar do teu lado, porque a maior dificuldade do treinador é conseguir cativar a atenção dos jogadores. A partir do momento em que tu consegues cativar a atenção dos jogadores, a partir do momento em que tu és o foco para eles, tu és o ídolo, vamos dizer assim, dentro naqueles 90 minutos, naquelas 2 horas que estás com eles, eles olham para ti com admiração, é muito mais fácil. E quando digo para ti, refiro-me para nós, sabes? Perfeitamente, que eu sempre que dizia somos nós, eu sempre disse isso ao grupo. Quando digo eu é equipa técnica. Vivenciando, né, o dia a dia, podíamos perceber as funções e os papéis bem definidos, né? Quem tinha a voz em determinados momentos, né? E toda uma equipe a apoiar. Penso que realmente essa característica trazia aos atletas uma sensação de pertencimento e de desenvolvimento também, independentemente se estava a jogar naquele momento ou não, e quando entravam, faziam parte do grupo, aquele que saía não se sentia excluído ou deslocado, né, pelo menos na sua maioria, né, e realmente essa ligação, ela é interessante. Mister, você toca num assunto bem pertinente, né, que já era algo que estávamos aqui a pensar, de tratar, mas já tocasse num assunto que é o aspecto da avaliação. A avaliação, ela é um aspecto que deveria fazer parte da nossa vida como um todo, né? É entender os nossos processos, ver se está dando certo, se não está. Ela deveria ser contínua, como você citou, ter o feedback ali em tempo real ou não, porque em determinados momentos a gente precisa refletir e compreender determinada informação para depois tomar a melhor decisão, né? Mas como é que acontece o processo avaliativo na tua realidade, no teu contexto, seja ele dos aspectos técnicos, táticos, físicos do jogo, seja eles em termos comportamentais, sejam eles em termos de evolução do atleta? Isso é algo que tem pano para mangas para falarmos, mas vou tentar abreviar. A avaliação é algo decisivo, porque tu não podes corrigir ou alterar o caminho, porque imagina, o planeamento é alterável. Tu podes estar a planear e achares que estás a fazer o melhor planeamento do mundo para um atleta, para uma equipa, seja para o que for, e podes estar errado. Ninguém é certo. Então, com a avaliação é que tu consegues perceber o que é que tens que moldar, o que é que tens que mudar para ir para o caminho certo que tu queres para aquele jogador e que tu queres para a tua equipe. Portanto, sem avaliação não há a roda, como nós costumamos dizer. Isto é como andar tu voltas ao início para voltares a planear, passares à prática, voltares a avaliar. Nós, curiosamente, no teu ano, foi mais difícil do que é hoje em dia. Nós, no teu ano, ainda não tínhamos tanta liberdade de reunião, e tu sabes que nós reuníamos muitas vezes até por telefone, porque hoje em dia as comunicações fazem-se muito por aí, e eu acho que a minha maior vantagem na avaliação era ouvir as vossas opiniões todas, porque a maior avaliação é quanto maior for o número de olhos a ver, mais coisas vão ver, mais coisas vão estar no papel e mais coisas vão ser discutidas. E então, depois de discutires, tu vais exprimir o sumo daquilo que efetivamente queres para ti, e depois eu vou dar a opinião. Obviamente que a palavra final normalmente é minha, mas eu vou dar a opinião e vou receber a opinião deles, dizer, não, olha, mas e se fizéssemos assim? Ou, e porquê é que não fazemos assim? Eu acho que isso é fundamental numa equipa técnica, que é o diálogo, que é o discurso, e esse planear
envolve, vamos voltar ao início, envolve tudo, envolve as capacidades técnico-táticas do jogador, a capacidade de percepção do jogo do jogador, a capacidade física do jogador, porque muitas das vezes essa capacidade física eu tenho que perguntar ao meu preparador físico se efetivamente o jogador estava bem, porque o jogador não preencheu os espaços certos, o jogador não reagiu da forma certa, o jogador correu muito, mas correu mal, que muitas das vezes isso até vem de não estar bem, porque o estar bem fisicamente o estar mal fisicamente pode levar, isto é algo que parece que não é verdade, mas é o estar mal fisicamente leva-te a decidir mal, e muitas das vezes decidir mal pode-te obrigar a correr muito mais. Ou seja, mas tu estavas mal fisicamente, pois estavas, correste mal, mas porque decidiste mal. O cansaço leva-te a decidir mal. E há jogadores, e nós tínhamos jogadores que não paravam de correr, mas se calhar se estivessem frescos, iam correr muito menos, iam decidir muito melhor. Então isto tudo é um bolo, e depois tu tens que juntar este bolo todo e individualizar, ou seja, vamos ao nosso lateral, vamos ao nosso central e vamos aos jogadores todos. E agora, mais importante do que isto tudo, vamos àqueles que não jogaram. Porque no meio disto tudo, numa equipa, tu tens de te preocupar muito com os que jogam, obviamente, mas tens de te preocupar muito com os que não jogam. E isso, eu sei que muitas das vezes o jogador que não joga acha que isto é mentira. Porque não joga. Não é? E tu explicares isso a um jogador que não joga, o jogador quer é jogar, porque isto é a felicidade dele, é a alegria dele. Mas tu sabes que nós nos preocupávamos muito com os que não jogavam. Era uma dor muitas das vezes deixar os jogadores de fora. Nós tivemos um jogador, um guarda-redes, que jogou praticamente só no último jogo, na Ilha da Madeira. Ele foi titular e foi um miúdo que nunca nos falhou com nada, e era uma dor ele não jogar. Nós tínhamos 3, portanto, e depois disto tudo ainda tens que ir ao coletivo, ou seja, isto é um processo difícil, e muitas das pessoas acham, por isso é que eu acho que o futebol é bonito, porque tu sentas-te no sofá a falar de futebol com um amigo e toda a gente acha, toda a gente percebe, toda a gente opina, não é? Toda a gente diz, devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo, mas nós passamos 7, 8, 10 horas por dia à volta do futebol e ainda assim às vezes não temos tempo para tudo, não é? Bem interessante, Ricardo. Até, Davi, querer entender um pouco mais do Ricardo, principalmente no contexto que tem muitos ouvintes nossos que trabalham com essas idades, quando de formação, sub-15, sub-17, sub-20, já nesse processo que não é iniciação. E muitos têm essa dificuldade de como avaliar, porque essa avaliação ela vem muito com uma base do que a equipe propõe para aquele atleta, qual é a identidade de jogo daquela equipe. E muitas pessoas têm dificuldades, às vezes, de que o resultado já é uma avaliação, uma conquista, um título, e nem sempre. E a dificuldade ela vem justamente nesse sentido, né? De como que aí em Portugal, você e outros profissionais, Ricardo, como que vocês veem essa questão do resultado, seja título, seja classificações, seja o atleta ser selecionado para a equipe, para defender a sua seleção, né? A seleção portuguesa, no caso, e ao mesmo tempo ali segurar pratos. Enquanto você tem o resultado, você também precisa desenvolver o atleta individualmente. Como que você vê isso, até como dica para quem está nos ouvindo? Tocaste em duas coisas distintas, que é o resultado jogo ou o resultado de seleção. Um resultado de ir a uma chamada de seleção, para mim, é uma avaliação feita por muita gente. Ou seja, é porque o trabalho individual está a ser bem feito, não é? Porque temos muita gente competente a ver jogos, e se o selecionou, é porque efetivamente o jogador está entre os melhores do país. Então aí, individualmente, eu acho que o trabalho está a ser bem feito, e felizmente nós este ano tivemos um jogador que no sub-15 esteve connosco e este ano foi chamado à seleção. É algo prazeroso. Agora, o resultado, isto é uma coisa muito polémica, não é? Mas eu não acredito que o resultado avalie ninguém, mas também não acredito que ninguém consiga ter uma evolução 100% eficaz se só perder. Entendes o que eu quero dizer? Eu não consigo perceber as duas coisas, que é, vale tudo para ganhar, e houve uma evolução tremenda, não, mas também não pode ser, não interessa ganhar, porque senão não estás
a evoluir algo que é muito importante, que é a mentalidade. E tu tens de ter uma mentalidade competitiva, uma mentalidade vencedora. Eu, pelo menos, penso que isso é muito importante. Agora, como é que nós avaliamos e como é que nós trabalhamos e como é que nós conseguimos ver? Há um modelo de jogo dentro do clube, há um modelo de jogador dentro do clube. E então, todos os parâmetros que nós temos dentro do modelo de jogo e dentro do modelo de jogador, nós tentamos que o jogador consiga cumprir. Depois, obviamente, que dizes-me assim, mas é uma avaliação subjetiva. Claro, somos nós, somos nós, muitas pessoas, mas somos nós dentro do clube que avaliamos. Portanto, isso é sempre subjetivo, não é? Uma avaliação de um jogador de futebol é sempre subjetivo, senão não havia uma discussão entre Messi e Ronaldo ou Neymar, não é? Para eu, qual deles é o melhor. Se fosse fácil avaliar, avaliava-se um. A avaliação é sempre subjetiva. Agora, eu entendo o que tu queres dizer é como é que nós fazemos? Nós baseamos em factos concretos, ou nem é factos concretos, nós baseamos em aspectos e um planeamento e uma ideologia e uma metodologia concreta do clube para chegar àquilo que se quer do jogador e para chegar àquilo que se quer da equipe. E é a partir daí que há a avaliação. Na última época, eu estive aqui no Brasil, né, no futebol profissional, e nós tínhamos aqui uma dificuldade em relação à logística, muitas viagens, um país extremamente grande em termos de dimensões, né? E aí a gente tinha um problema no sentido de treino, porque passávamos muitas horas viajando, jogávamos, quem estava nos 11 iniciais ou quem entrava depois tinha uma carga de jogo, e os outros que não jogavam, eles, além de não ter o estímulo do jogo, passavam muitas horas sem treinar. E Portugal não tem tanto esse problema, né? Já é um país um pouco menor, mas como é que vocês costumam lidar com essa diferença de carga, quem está jogando, quem não está? Nós aqui não temos, efetivamente, essa distância. Vamos ter agora, no caso esta época, agora, porque a fase final já tem viagens maiores, mas até aqui não tivemos. E vamos voltar ao passado. Tu sabes que eu gostava de ter lá os jogadores todos. Eu sempre gostei de ter a equipa toda, nos jogos em casa, fora, de ter sempre os jogadores todos. E eu acho que isso é muito, muito produtivo por tudo, porque tu muitas das vezes chegas ao primeiro treino da semana, não é? E tu chegas e tu vais corrigir algo que se não tiveram lá não viram, e então se tiveram sabem aquilo que tu te estás a referir. Pronto, e nós então aquilo que nós temos feito é um equilíbrio de cargas. Todos os jogadores vão ao jogo, os que não jogam a seguir com o André, com o preparador físico, fazem um treino entre 30 a 40 minutos. Obviamente dizes que não é igual, não é, mas são todos os jogadores que jogaram menos de meia hora e já dá um equilíbrio de cargas. Não é igual, não é 100% igual. Um jogador que jogou 90 minutos não é igual para um jogador que não foi convocado e fez ali 40 minutos, não é igual, mas dá para ele se sentir importante, dá para equilibrar um bocadinho mais. E a realidade é que depois chegamos ao primeiro treino da semana e gerimos, porque damos um bocadinho mais de carga outra vez nesse jogador. Não precisa de ser aquele equilíbrio de cargas tão grande, e então acaba por ser algo que nós temos sentido muito produtivo, este equilíbrio de cargas feito desta forma. Agora, isto é algo controlado e, mais uma vez, confiando no preparador físico. Nós temos uma equipa técnica multidisciplinar, como tu sabes, e eu confio. Eu tenho que delegar, eu não posso estar a controlar tudo, senão... Isso tem uma relação, obviamente, com a própria metodologia, né? Seja do clube, seja da equipa técnica específica, né? Que está sendo trabalhando, que está, no caso, trabalhando, né? E aí eu queria te perguntar, qual a importância dessa estabilidade metodológica, né? De ter essa consistência e de ter essa identidade no clube, na instituição, no processo de treino e de jogo, né? Imagina, é teres as tuas linhas orientadoras. É tu teres o mapa para começares a caminhar. Se tu não tiveres, tu pegas e vamos caminhar para onde? O clube dá-te o mapa e tu a partir de agora caminha, descobre e efetivamente, e no final, obviamente que nós também, no meio disto tudo, nós também somos avaliados.
não é? Portanto, as linhas orientadoras são dadas pelo clube, essa ideologia, essa metodologia é dada pelo clube. Nós temos que a agarrar e que a cumprir dentro daquilo que nós achamos que é o melhor. Obviamente que não, se calhar não, todos os treinadores têm o seu toque pessoal, mas isso faz parte, não é? Mas tentamos claramente todos seguir uma ideologia, uma metodologia, e efetivamente temos um acompanhamento muito grande da coordenação, temos um acompanhamento muito grande do clube, que eu acho que é fundamental ter pessoas sempre preocupadas, empenhadas, a questionar-te, porque a questão é que te leva a pensar o que fazes. O elogio eu costumo dizer que o elogio é o inimigo número 1 do insucesso, ou melhor, é o amigo número 1 do insucesso, porque estão-te a elogiar e tu estás a cair no engodo de pronto, eu estou a ir bem, e às vezes não te questionas. Então se te derem o elogio, mas logo a seguir te tirarem um bocadinho o tapete, tu abanas e vais pensar, será que eu estou a fazer bem, será que não estou a fazer bem? Vais sempre avaliar-te a ti também, porque isto é normal. Tu, além de avaliares os jogadores, além de avaliares a equipa técnica, tens de te avaliar a ti próprio. É fundamental avaliares. Portanto, por isso é que nós hoje em dia, até os treinos gravamos, vemos os treinos, e até as nossas, muitas das vezes até a colocação de onde nós estamos, os nossos feedbacks nós gostamos de ouvir. Ou seja, acho que tudo é importante. Agora, muitas das vezes, nem em todas as semanas tu consegues ir a todos os pormenores, porque há semanas que tu tens mais disponibilidade, há outras semanas que não tens tanta disponibilidade. Vamos imaginar uma semana que tu jogues domingo a sábado, é muito diferente e não parece de jogares domingo a domingo, porque vais ter mais um dia de trabalho, e acredita que um dia de trabalho é muita coisa. Com certeza. Imagina aqui, Ricardo, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Mas aí, de manhã à noite, aí ainda é melhor. Aí domingo, quarta ainda é melhor. Pessoal, estamos aqui no nosso episódio do podcast Ciência da Bola, conversando com dois feras, Davi Silva e Ricardo Brazella. Espero que vocês estejam gostando, deixa o like aqui, é importante. E queria, Davi e Ricardo, puxar também para um outro assunto, para a gente dar sequência. Falamos sobre metodologia, avaliação, autonomia dos atletas, o encaixe dentro também do modelo de jogo. Mas como que em Portugal, Ricardo, funciona essa questão da transição para a equipe principal, para o profissional? Atletas da base e que são selecionados às vezes ali para o sub-20, depois para a equipe principal. Aqui no Brasil, principalmente, há uma certa exigência. Muitos atletas com 17 ou até 16 anos jogam na equipe principal, dependendo da necessidade do clube. E em Portugal, como que você vê isso, essa transição, essa preparação para que o atleta chegue à equipe principal de uma melhor forma? Eu agora vou falar um bocadinho no geral, a nível nacional, a nível daquilo que eu ouço, falo e acabo por ter conhecimento, porque felizmente já tive alguns atletas que chegaram lá, e é um bocadinho um caminho idêntico. Muitas das vezes tens clubes com redução salarial, com dificuldades, muitas das vezes dificuldades até económicas, e têm que apostar na base, nas camadas jovens. Nós temos camadas jovens, agora ficam. E o curioso é que depois acabam por ter sucesso, porque a maior parte das vezes que apostam acabam por ter sucesso. É algo que desde que começou a acontecer, eu acho que a formação em Portugal disparou. Nós tivemos clubes que tiveram muita necessidade disso e apareceram os jogadores. Vejamos o caso do Sporting, o próprio caso do Porto. Jogadores como o Vitinha, um jogador como o Vitinha que sai, o Vitinha, se formos acompanhar a formação do Vitinha, o Vitinha sempre foi um craque, sempre foi um jogador acima da média, mas as pessoas olhavam para o sub-19 do Vitinha, do Porto, e eu tenho essa ideia que não olhavam para o Vitinha como um jogador que, e de repente precisam,
têm ali se calhar na minha humilde opinião, neste momento o melhor médio do mundo. Mas é o que é. Voltamos à mesma coisa, é a avaliação de cada um. Eu acho que é fundamental, porque se tu estás a trabalhar um jogador dentro dos moldes que tu queres para o teu clube durante 3, 4, 5 anos, observaste-o, foste buscá-lo, formataste-o, se ele é bom, só tens que acreditar nele. Eu acho que isso é o fundamental, e muitas das vezes é isso, ou acontece isso, ou acaba por aparecer numa situação de um empréstimo em que é emprestado a um escalão, a uma divisão abaixo, e faz um grande campeonato e depois regressa, pronto, e ganhou a maturidade, porque a grande dificuldade que eu acho é o jogador ser maduro, é o jogador, mas hoje em dia a vivência dos melhores jogadores portugueses, vejamos agora os miúdos que foram campeões do mundo, esses miúdos já foram, eu vou dar o exemplo dos jogadores do Benfica, por exemplo, foram campeões nacionais, europeus e mundiais no espaço de 1 mês ou 2 meses ou 3 meses. A vivência que esses miúdos têm é uma vivência gigante, ou seja, o grau de maturidade desses miúdos vai evoluir muito. Quem diz do Benfica, diz do Porto, diz do Sporting, diz os jogadores. Um jogador do Sporting todos os anos luta por títulos, todos os anos luta por títulos na formação, ou seja, estamos a falar de um jogador que tem uma vivência enorme. Um jogador do Rio Ave todos os anos luta para atingir fases finais e para disputar os títulos nas fases finais. Se vai conseguir ou não são outros fatores. Agora, eles estão lá, eles estão entre os melhores. Eu dou o exemplo neste momento, os 17 do Rio Ave estão entre as 10 melhores equipas do país. Então daqui, estes meninos quando tiverem 20 anos, não terão a mesma capacidade para estar nas 10 melhores equipas do país? Agora, isto diariamente, mais aí do que aqui. No Brasil, eu acho que no Brasil chuta-se uma pedra e nasce um jogador de futebol, que vocês têm uma capacidade de ter talento gigante. Eu acho que é o país que mais produz talento. Quando digo talento, é talento natural. Eu acho que o jogador brasileiro é um jogador de futebol natural, de futebol de rua, que tu vês que eu acho que essa é a grande diferença do brasileiro para o europeu. Mas essa é uma pergunta que eu acho que é muito idêntica daí aqui, e eu até acho que apostam muito mais nas camadas jovens aí do que aqui. Eu acho que muitas das vezes não vou dizer que é mais fácil, porque vocês têm mesmo muito talento e têm muito mais jogadores, mas um jogador como o Estevão, por exemplo, um jogador como o Hendrick, são jogadores que dão nas vistas aí e saltam logo para grandes europeus. Um jogador da formação dá nas vistas e salta para um grande em Portugal. Só depois é que, não quer dizer que um grande em Portugal não seja um grande europeu, não é isso que eu estou a querer dizer, mas só depois é que daqui passa para o grande europeu. Percebes a diferença? Eu acho que o jogador brasileiro acaba por queimar uma etapa que muitas das vezes não a precisa de ter. Rodrigos, Vinícius não precisaram dessa etapa, foram diretos para o Real Madrid e conseguiram, mas há outros que não aguentam essa maturidade e essa etapa. Agora, é um processo que nunca vais conseguir ter respostas, porque se houvesse respostas, nós já tínhamos esse tratamento a esses jogadores, não é? Não te consigo dar essa resposta. É um processo que eu acho que é muito idêntico em todo lado, mas que depois a diferença de apostas acaba por ser grande. Eu acho que vocês aí têm uma... eu na altura lembro-me de falar disso com o Davi, a visibilidade de um jogador da formação no Brasil é muito grande já. Quando é um bom jogador, tem uma visibilidade muito grande. Dentro desse cenário, né, que você está comentando, eu faço analogia com a questão da maturidade, da maturação biológica, né? Lembra que
Em um determinado momento nós fizemos uma avaliação dos atletas em termos de desenvolvimento, né, biológico, para saber, obviamente, quem era tardio, quem não era, quem era precoce, quem estava no momento certo, né? E penso que essa questão da transição da base para o profissional é um pouco disso, né? Tem atletas que eles vão ter a maturidade, como você está falando, talvez um pouco mais tarde, né? E nós citamos aqui grandes atletas, obviamente, de topo, mas obviamente é a minoria, né? A maioria vai estar dentro de um processo padrão que talvez precise de mais tempo, de mais oportunidades, de estar em um ambiente que seja rico, competitivamente falando, né? E às vezes ele não teve isso no primeiro momento, né? E é o que acontece muitas vezes aqui, né? Eu trabalhei, por exemplo, como eu falei na última época, no futebol profissional, e nós tínhamos atletas que estavam nesse processo de transição, já eram atletas profissionais, mas estavam no primeiro ano, no segundo ano, atletas muito jovens, que necessitava de rodagem mesmo, de jogar, de participar de campeonatos, de competir para ter uma maturidade, depois seguir o caminho, né? Eu acho que o nosso papel enquanto comissão técnica, né, equipa técnica como um todo, é também tentar de alguma forma olhar não só para os que estão no topo, mas para aqueles que estão no processo de maneira síncrona, né? Ou seja, a grande massa ali, inclusive aqueles que estão de alguma forma um pouco atrasados no processo, né? Porque eu costumo falar, principalmente nas minhas aulas, que muito do processo de esporte é exclusão, né? A seleção, ela equivale à exclusão. A gente seleciona o melhor e os outros a gente deixa de lado, né? E nem sempre, obviamente, é por uma questão de escolha. Às vezes é o que está se criando, é o contexto, né? Não é uma questão de preferir um em detrimento do outro, mas há de se olhar os diferentes níveis dos atletas e também ir ajustando isso de acordo com, obviamente, a necessidade, né? Deixa-me só referir aí uma coisa. Quando eu digo maturidade, refiro-me a maturidade de jogo, não maturação. Sim, eu fiz só uma analogia, né, para ter uma comparação, né? Porque muitas das vezes tu tens aqui jogadores que tiveram uma maturação e que nós chamamos de jogadores de rendimento, mas que a nível de maturidade vão acabar por não chegar lá. Às vezes tens jogadores que fisicamente são muito superiores no sub-10, sub-11, sub-12 e como são tão superiores, acabam por não precisar de nessas idades ganhar coisas que são tão importantes para mais tarde virem a ser jogadores de futebol. Portanto, vamos ser sinceros, é preciso muito trabalho, mas também é preciso ser muita sorte para ser jogador de futebol. Não depende só de ti, porque se dependesse de ti havia muita gente a ser jogador. Depende da tua maturação, depende do teu ambiente familiar, depende das lesões que possas vir a ter, depende mesmo muita coisa. Agora, nós tentamos fazer o melhor caminho, aquilo que achamos que é o melhor caminho, sabendo que em cada 50 atletas vai chegar um, porque esta é uma realidade. E se calhar estou a dizer um número baixo, se calhar em cada 100 vai chegar lá um. Mas é o que nos dá prazer e sabendo da responsabilidade que estás a lidar com sonhos e com pessoas que vivem, porque nós temos jogadores que vivem efetivamente para o futebol e que têm interesse no futebol, e eu acho que são esses. Eu costumo dizer, e tu sabes disso, o jogador que tem paixão é o que está mais perto, embora não dependa só disso. O jogador e o treinador, não é? Porque se nós também não tivermos paixão no que fazemos, também não vamos chegar lá. Deixa eu caminhar aqui por um outro tema, né? Estamos falando da progressão do atleta, né? Da formação. Como o uso da tecnologia, né? O uso de dados, o uso de informação pode contribuir, né, nesse processo de formação, e se é comum, por exemplo, aí em Portugal, ter esse suporte da tecnologia, ter o suporte de dados para, de repente, ajudar na tomada de decisão nesse processo que é complexo, que é difícil. Na sua visão, uma importância desses aspectos e como que vocês fazem isso? Assim, em Portugal, isso só há a partir das equipas que são consideradas a partir das equipas de rendimento, a partir nas equipas grandes, sub-15, mas
na maior parte das equipas a partir do sub-17. Para baixo não há, e também, se formos a pensar bem, não faz sentido haver, não é? Só quando há quando começa, o clube começa a exigir resultados, porque por muito que não se queira, a partir do momento em que entras nesses campeonatos, tens que formar, mas também tens resultados a cumprir, porque tens que estar entre os melhores, porque só assim é que vais potenciar os melhores. Tu, se estiveres a competir na última divisão, por muito que tenhas muito bons jogadores, a evolução deles não vai ser igual. Então, isso só existe nessa progressão. Mas eu costumo dizer que antes dos dados, tens que ter bons profissionais a saber avaliar os dados. Porque eu já estive e já presenciei várias situações, felizmente não no Rio Ave, mas em formações e em palestras que tive, de pessoas que efetivamente tinham uns dados, mas depois, e para que é que servem os dados? E como é que vamos analisar os dados? É preciso efetivamente espremer esse sumo, que eu acho que é muito importante, porque dá-te informações que há 15 anos atrás tu não tinhas, não é? Dá-te informações muito válidas sobre aquilo que podes, deves e muitas das vezes até o que podes exigir do jogador, não é? Porque se tu tens um jogador, vou dizer aqui algo genérico, mas tens um jogador que está habituado, que te habituou a um ritmo de, eu agora vou dar dados, mas de 10 sprints por jogo a X velocidade, de correr 10 km, e tu chegas a um jogo de um grau de exigência idêntico, em que não houve expulsões, não houve nenhum critério que te possa influenciar estes dados, e ele só te fez 3 ou 4 sprints e correu de 6 km, algo se passa. E aqui o algo se passa pode não ser só fadiga, pode estar a esconder uma lesão, pode não estar bem psicologicamente, há milhares de coisas que te podem levar a chegar ao atleta, a chegar à conclusão que o atleta não tem algo. Por isso é importantíssimo, mas antes de tudo, antes da tecnologia, eu acho que é importante a parte humana de saber avaliar isto. Por muito que se queira a tecnologia, eu acho que a tecnologia é decisiva, mas tens de ter bons profissionais e tens efetivamente que ter uma equipa técnica multidisciplinar, uma equipa técnica que saiba o que está a fazer, uma equipa técnica que cada um consiga fazer, consiga perceber o papel, mas no final juntar tudo, porque tu vais planear um treino com esses dados, tu vais ter que planear as cargas, mas também vais ter que planear aquilo que queres para o teu jogar, aquilo que queres para o teu jogador, ou seja, todos eles vão ter que estar ali juntos, não é? E muitas das vezes aquilo que queres não é necessário, não é? Portanto, tens que juntar tudo aquilo que pedes aos teus adjuntos e que pedes a ti próprio. Portanto, eu acho que é muito importante isso, é a parte humana, para depois poder usar a parte tecnológica para isso, mas sim, concordo a 100%, são dados importantíssimos, mas também conheço treinadores que não ligam, portanto, e agora? E têm sucesso, ou melhor, e ganham, não é? Às vezes ter sucesso é diferente de ganhar, mas ganho. Excelente, fica também como reflexão, né? Essa questão do uso da tecnologia, quanto que isso também pode auxiliar no processo. Atenção, estamos a falar da tecnologia, desta tecnologia, porque se depois formos para outra tecnologia, pode estragar um jogador de futebol, não é? Que não vamos entrar por aqui, mas redes sociais e essas envolvências sociais do jogador, que hoje em dia temos mesmo muitos jogadores não digo que se preocupam mais com isso, mas que se preocupam muito com isso, às vezes também estragam. Excelente, Ricardo. Obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal está gostando bastante desse aprendizado, né, que você tem para compartilhar com a gente. Agradecer ao Davi também por ajudar nesse bate-papo, trocando ideias e experiências. E para a gente fechar, Ricardo, eu sempre faço uma pergunta aqui no Ciência da Bola, que é para justamente as dificuldades que você passou na sua carreira, como que você superou essas dificuldades, para que profissionais que estão hoje trabalhando com atletas da base ou jovens que planejam ser treinador,
treinadora, que querem ingressar no mundo do futebol, às vezes vão encontrar caminhos que pode desanimar, de não conseguir mais trabalhar, não ter sequência, não ter ânimo e vontade. A gente sabe que o futebol é desafiante em alguns momentos, prazeroso, tenho certeza disso, e fica aí como uma sugestão e dica dos desafios que você passou e como que você superou para que o pessoal possa se inspirar. É um bocadinho difícil falar sobre isso, mas efetivamente no passado tive situações difíceis, épocas em que praticamente pagava para treinar, em que o que ganhava não chegava para o que gastava em combustível, por exemplo, fora as horas que ganhava, perdia, mas que ganhava no treino. Tive em situações em que tinha que ser eu a fazer as minhas equipas, a observar os jogadores, a ligar aos jogadores, a falar com os jogadores, a contratar os jogadores. E isso é desgastante, mas há uma coisa que também te traz, que é a sinceridade com todos os jogadores que contrataste. Ou seja, nunca prometi nada a nenhum jogador de vai jogar, e isso às vezes é um erro que se comete, não é? Porque quem contrata muitas vezes quer muito o jogador, e acredito que possa. Não é o caso, graças a Deus, não é o caso comigo diretamente, mas acredito que haja contextos em que isso possa acontecer. E eu acho que isso foi das minhas maiores dificuldades, ter que montar as minhas próprias equipas, a ter que trabalhar, entrar às 6 da manhã, trabalhar o dia todo e dar o treino às 9 da noite, das 9 às 10h30, ir para casa e no dia a seguir trabalhar outra vez, e isto dia após dia. Agora, há uma coisa que eu também tenho a certeza, embora o lema é simples, o sucesso, sobes de escadas, podes descer de elevador, isso é muito rápido cair, mas eu para já vou subindo escada a escada, devagarinho, espero que o elevador não me apanhe. Isso aí, fica aí como dica, inspiração. Davi, é isso? Foi isso, meu amigo. Olha, muito bom participar mais uma vez da ação do Ciência da Bola. João, é sempre um prazer, né, estar contigo. Meu amigo Ricardo, igualmente um prazer. Estamos falando aqui de tecnologia, de redes sociais. Hoje pela manhã, as redes sociais me lembraram que há 2 anos atrás estávamos vencendo a primeira partida das fases finais do Campeonato Nacional. Então é uma boa lembrança, e essa lembrança interessante logo no dia de hoje. E estamos aqui nesse bate-papo agora. Agora deixem-me só fazer uma pergunta. Dessa fase final, qual é o jogo que mais te marcou? Da fase final, foram muitos. Nós vencemos o Porto em casa, mas eu acho que uma das vitórias mais emblemáticas que nós tivemos foi contra o Sport. Já sabia. Então, a ver nessa sorte. Essa foi mesmo uma grande vitória, um 2-1 nos momentos finais. Foi mesmo especial, João, muito obrigado pelo privilégio, que é isso que eu tenho que dizer. Foi um privilégio falar para vocês, foi um privilégio falar para toda a gente que nos esteja a ouvir. Não vim ensinar nada a ninguém, vim passar um bocadinho da experiência, passar um bocadinho do meu dia a dia. Acompanho os vossos, vou aprendendo, estamos aqui para isso. Qualquer questão que tenham, estão completamente à vontade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Davi. Obrigadíssimo, foi um prazer, e qualquer coisa estou disponível. Valeu, Ricardo, sucesso para você, valeu, Davi, sucesso para você também. Nos vemos em breve. Agradecer o público, quem ouviu, quem assistiu. Deixa o seu feedback aqui abaixo, muito importante de saber se você gostou. Deixa o like, se chegou pela primeira vez a conhecer o Ciência da Bola hoje, também se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima semana com mais um convidado especial. Abraço.